Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco, a segunda parte, o segundo pedaço, a segunda metade, a parte final desta roda de parola número 122, a primeira dentro do novo tema Doutrinas de Cristo, e ao longo das próximas 6 semanas nós vamos estar aqui parolando, falando, conversando, papeando sobre 6 doutrinas básicas que você vai encontrar em Hebreus 6. Então, olha só que bacana. No primeiro bloco, o Paulinho e o Wilsinho fizeram um bate-bola muito bacana, muito legal sobre o que é doutrina morta, aliás, o que é obra morta, né, e a necessidade desse arrependimento. E aí eu estava aqui com as minhas anotações, né, esperando a deixa, e aí vocês foram completando um, completando o outro completando um, e eu fui ticando. Eu falei, bom, agora cabe a mim só fazer um. E aí, galera? Não sei como é que tá as coisas aí. Não é nada, cabe a você agora todo o segundo bloco. Parei. Eu sabia que ia ter essa retaliação. Sabia. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto vocês estavam comentando, falando a respeito das obras mortas, né, eu estava aqui meditando com meus botões e eu me recordei de uma ministração que eu tinha assistido um tempo anterior a respeito de algo muito parecido. E eu queria trazer aqui para a gente papear. E para mim, quando a gente fala de obras mortas, vocês estavam falando do ponto de partida errado, né? Obras mortas, ela parte do princípio... Pressuposto. Isso. Parte do pressuposto inicial errado, de que tem que partir de mim alguma coisa para que eu seja aceito, mais amado por Deus ou não. Quando a gente parte do nosso próprio esforço, a gente tem uma troca, vamos dizer assim, né, do centro de gravidade, do foco de Deus para a gente, ou seja, o foco deixa de ser Cristo e o foco passa a ser a gente. Então, o que a gente pode fazer? Já começa errado por aí, e aí eu quero chamar essa distorção, essa miopia, vamos dizer assim, né, de mentalidade escrava versus mentalidade de filho. Porque mentalidade de escrava é exatamente isso, é partir do pressuposto que nós precisamos ter uma performance espiritual para ser mais aceito ou menos aceito. Essa mentalidade de escravo nós vamos encontrar em algumas passagens da Bíblia, e aí eu trouxe no coração aqui, quando a gente fez uma série sobre paternidade, e a gente falou sobre a parábola, né, do pai amoroso, a parábola do filho pródigo, ambos os filhos tiveram uma mentalidade escrava. Ambos os filhos não se viram como filhos, se viram somente como aquilo que eles poderiam usufruir a partir do que eles tinham, ou seja, o filho mais novo, depois que se arrepende, fala assim, volta para o pai e fala assim, trata como um dos seus servos, ou seja, eu vou começar a fazer alguma coisa para que você volte a me amar. O filho mais velho, por sua vez, quando se irrita, ele vira para o pai e fala assim, pô pai, eu estou há tanto tempo fazendo coisas para você e você em nenhum momento me dá o cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha só que coisa, gente. Ambos aqui tinham uma mentalidade totalmente distorcida. Ambos estavam focados em obras mortas. Ou seja, aquilo que eles poderiam fazer para que eles fossem mais amados ou mais aceitos pelo Pai. Então, eu quero destacar aqui com vocês algumas características dessa... eu vou chamar aqui agora, então, de espírito de orfandade, mas é uma mentalidade escrava, realmente, né? Porque aquele que tem a mentalidade escrava, ele não se vê como um filho, ele não se vê alguém digno de ser amado por Deus simplesmente pelo que ele é, mas pelo que ele precisa fazer. Isso é mentalidade não só de escravo, mas também uma mentalidade de órfão. A partir do momento que nós temos o entendimento de que Deus é Pai, a obra morta, ela morre
na casca, porque a gente entende que não é necessário mais o muito fazer para ser amado. Eu não faço as coisas para Deus para que eu seja amado. Eu faço as coisas para Deus porque eu o amo. Então, aqui você tem uma quebra, né, uma divisão de performance de mente escrava de uma mente de filho. Uma outra característica que eu estava lembrando aqui a respeito disso é que quem tem mente escrava, ele trabalha num sentimento movido por escassez. Quem tem mentalidade de filho vive com a perspectiva de abundância. Ou seja, o cara que é escravo de obras mortas, ele tem assim, eu não tenho nada e eu preciso fazer alguma coisa para receber, para conquistar. Ou seja, eu vou olhar o que o outro tem, eu vou olhar o que está acontecendo do lado de lá do muro, do lado da cerca, e vou me comparar o tempo inteiro com o outro e falar por que o outro tem e eu não. Isso é uma mentalidade de obra morta. Porque o filho, ele sabe que o pai, ele vai gerar todas as coisas e vai galardoar todas as coisas. Jesus vai falar a respeito dos pássaros, vai falar a respeito dos lírios, né? Os pássaros não colhem, nem plantam, nem colhem, mas o Senhor dá alimento para eles. O lírio é a mesma coisa, né? Não tece, não faz nada, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como um deles. Então, uma obra morta, ela é baseada numa mentalidade escrava, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de solidão, porque não consegue ver a Deus como um amigo. Ele vê a Deus somente como Adonai, somente como Senhor. E aí eu lembro de vocês falando a respeito disso, né? Da revelação das alianças, né? Que são firmadas ao longo do período bíblico. E o Antigo Testamento, de fato, o hebreu ele só tinha essa visão de Deus como Adonai, como o Senhor, ou seja, eu estou aqui nesta terra e Deus está lá no alto sublime trono, olhando para mim, me dando ordem, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. E aí eu faço uma ponte, Will, com algo que você falou umas parolas atrás, eu não vou lembrar ao certo qual, mas eu lembro que era a respeito de paternidade também, quando você fala que as pessoas elas tinham muitos tutores, muitos aios, mas poucos pais, né? Tutor é exatamente isso, é aquele que acompanha alguém que ainda é incapaz de decidir por si só o que fazer. E aquele que é incapaz de decidir por si só o que fazer, ele é escravo. Então ele tem que necessariamente se colocar debaixo de uma lei, se colocar debaixo de um regulamento, se colocar debaixo de uma série de regras, para que ao cumprir essas regras, ele seja aceito. Para que ao cumprir essas regras, ele tenha o direito. Né? E olha só, começamos a viver numa geração de direitos, mas uma geração de poucos deveres. E deveres é o que eu sempre falo, assim, a gente é escravo da primeira milha, mas a gente é senhor da segunda milha. Quando eu decido andar só a primeira milha, eu estou debaixo de obediência, eu estou debaixo de uma lei, eu estou debaixo de uma mentalidade escrava. Agora, quando eu decido andar a segunda, eu me torno senhor da minha decisão. Eu não tenho mais essa necessidade de simplesmente obedecer uma lei e se sentir aceito por ela. Não, eu vou além daquilo que me pedem. Eu tenho uma mentalidade de filho. Por quê? Porque eu sei que o pai me dá respaldo por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu faço. Pessoa que tem mentalidade de escrava, pessoa que anda a partir de obras mortas, é alguém que tem uma carência dentro dele, que é um buraco, como o Wilsinho fala, que é exatamente do tamanho de Deus, né? Assim, é alguém que anda constantemente sentindo que falta alguma coisa. Qual é a parte da lei que eu ainda não consegui cumprir? O que eu ainda preciso fazer para receber a minha bênção? Se eu subir no monte uma vez, eu preciso subir 2. Se eu subir 2, eu preciso subir 4. Se eu jejuei 7 dias, eu preciso jejuar 14. Se eu comia só legume, agora eu vou comer só água, tomar só água. Então, assim, é sempre aquele sentimento de que algo ainda está faltando.
quando na verdade quem tem mentalidade de filho e abre mão das obras mortas, ele tem um entendimento de que Deus o abraça, de que Deus o aceita, que Deus o acolhe. Esse sentimento de acolhimento, de afeto, é uma faceta de Deus que só tem quem não tem uma mentalidade escrava. Então, olha só quanta coisa a gente já pode destacar aqui, não só das obras, não exclusivamente das obras mortas, mas aí vocês me deram bastante tempo para analisar sobre isso, a característica daquele que procura as obras mortas. Quem é aquele que precisa necessariamente estar com o coração nesse lugar? É alguém que, de repente, tem uma sensação de não pertencimento. É alguém que, às vezes, está vagando dentro das nossas igrejas, está vagando dentro das nossas comunidades, mas, a exemplo do dracma perdido, é alguém que não se encaixa em lugar nenhum. Ele fica batendo de um lado para um outro, do ministério para o outro, de uma atividade da igreja para outra, porque ele não consegue se sentir parte de absolutamente nada. E aí a igreja, ao invés de ser um lugar para pertencer, passa a ser um lugar para frequentar. E aí o Paulinho falou bem a respeito disso, né? Eu não quero que você venha, eu quero que você queira vir. Eu não quero que você cante, eu quero que você deseje adorar. E isso só tem, no meu entendimento, quem tem uma sensação de um sentimento de pertencimento, de que fazer parte do corpo de Cristo, aliás, fazer parte da igreja é fazer parte de algo maior que o corpo de Cristo. Né? Então, era mais nesse sentido, assim, sabe? E aí eu queria fechar a minha fala no sentido de que a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos maduros de Deus, dos ruios, não dos tecnons, né? E os filhos ruios, os filhos maduros, são aqueles que não têm mentalidade escrava. São aqueles que abriram mão das obras mortas, que entenderam que não é pelo muito fazer, não é pelo muito falar, não é pelo muito bater ponto na igreja, que você vai ser mais aceito ou mais amado por Deus, meninos. Eu tinha anotado essas coisinhas aqui enquanto vocês falavam. Não, você foi muito bem. Inclusive, parece que você leu e fez um resumo do livro Graça Transformadora, de Luciano Subirá, e também o próprio livro aqui de Russell Shedd, né? De novo, você falou exatamente o que está aqui, né? Você falou exatamente de um ponto que está nos últimos capítulos do livro do Luciano Subirá, que é esses aqui, ó, né? A Graça Transformadora, que você que está nos assistindo, nos ouvindo, recomendo que você leia, que ele fala muito essa questão que, veja, vocês dois têm filhos. Quem que vocês amam mais? É possível? Não tem como, né? Agora, quem que te agrada mais? Isso é possível. E aí, dentro disso, é que nós vamos ter um conceito de amor, graça e galardão, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente quando nós falarmos a respeito de ressurreição e tudo mais. Agora, olha que interessante que você falou, né? Você citou algo sobre a mente, né? A pessoa que tem a mente cauterizada, quando essa pessoa ela não entendeu ainda quem ela é em Cristo. E aí você citou o Blaise Pascal, quando ele fala basicamente que o homem ele tem um vazio dentro dele que somente Deus ele é poderoso para preenchê-lo. E aí é que vem o ponto de obras mortas, do arrependimento, porque muitas vezes nós estamos dentro de um contexto de eclésia, de igreja, onde nós estamos fazendo muito. E esse fazer muito, pega a fala do Paulinho, nós estamos como Marta, fazendo, porque nós julgamos que o muito fazer, o muito cumprir da lei, o muito cumprir do formalismo, o muito disso tudo, vai fazer com que Deus ele me ame mais. E a bem da verdade é que o amor de Deus ele é ágape, ele é suficiente, ele é ponto, ele não vai me amar mais, ele não vai me amar menos. Mas nós precisamos entender que uma coisa é o meu fazer vai fazer com que eu receba galardão. Não vai fazer eu ser salvo.
não vai fazer com que Deus ele me ame mais, não vai me fazer mais agraciado. Aliás, o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Ou seja, porque eu reconheci a Cristo pela fé, eu herdei a salvação e agora eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí eu queria só ler um texto aqui e passar para o Paulinho. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 15 a 16, assim, nós judeus, por natureza, Paulo falando, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus também. Temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras, pois por obras da lei ninguém será justificado. E aí, Arthur, você falou algo muito interessante, porque se você parar para pensar, o muito fazer, o ativismo. Lembra que Jesus virou para Marta e falou: Marta, você está trabalhando demais, Marta. A melhor parte está aqui, ó, ela está aos meus pés. Isso é graça. Ou seja, muito do que eu estou fazendo vai me gerar cansaço, vai me gerar fadiga, quando o melhor é estar aos pés, né? Então, quando nós falamos de arrependimento de obras mortas, nós não estamos falando aqui, e aí eu fiz a brincadeira com o Paulinho sobre a questão de ir à igreja e tudo mais, né? Porque Hebreus 10, 25 diz que você tem que ir para a igreja. Não é ficar no YouTube, é muito bom assistir os paroleiros, é muito bom curtir, é muito bom compartilhar, mas você tem que ir para a igreja. É ali que você vai ser exortado, consolado, ali que você vai ser admoestado. É até um pecado não fazer isso, né? Não compartilhar, não curtir o vídeo, enfim, não comentar. Não, inclusive não vai para o céu, não vai para o céu. Aí o que acontece? Exato. Mas veja que talvez você que esteja nos ouvindo, nos assistindo, você esteja pensando que o muito que você está fazendo, sabe? A bem da verdade é o seguinte: talvez você esteja num legalismo, achando que o muito cumprir da lei você vai agradar mais a Deus. E veja, não estou falando que uma vida de consagração é diferente de um legalismo. Uma vida de santificação, como dizia John Wesley, ela é diferente de uma vida de formalismo. Aliás, o formalismo pode tirar e apagar a chama do Espírito Santo dentro do ambiente onde você está. Da mesma forma, o tradicionalismo. Não é à toa que Jesus, lá em Mateus 23, vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quando a gente ouve a palavra hipócrita no português, soa como se uma paulada, mas a palavra hipócrita no original é artista, é aquele que faz cena. É isso, tá? Pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos, homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia, ou seja, de encenação, de iniquidade. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, saiba de uma coisa: ainda resta um descanso para nós, e isso foi conquistado por Jesus na cruz. Não significa que você não tenha que trabalhar, não significa que você não tenha que se esmerar a fazer a obra do Senhor. Não é isso. Mas você tem que saber algo, que a partir do momento que você recebeu o Salvador, pelo dom da fé, pelo fato de você ter acolhido a salvação, que é um dom gratuito de Deus, isso é suficiente para que você seja já aceito pelo Pai. Paulinho, deixa só, antes de você pegar, só te fazer um gancho aqui, né? O Wilson falou a respeito das tarefas, e aí citou Wesley. O movimento metodista, ele pregava a disciplina, né? Então, se você pegar a biografia de Wesley, você vai ver lá, ele jejuava 2 vezes por semana, 2 vezes por semana ele ia no orfanato, ele acordava 3 horas da manhã para a oração, ele era todo metódico, né? Todo cheio de regras. Isso não significa que ele era alguém religioso, isso significa que ele era alguém disciplinado, diferente. Então, existem muitas pessoas que elas têm uma rotina piedosa,
vamos dizer assim, né? Uma rotina aí. Eu sei que a gente já fez uma parola anterior a respeito das disciplinas espirituais, né? E isso entra dentro de disciplina espiritual. Isso está dentro de uma questão de organização, né? Não é porque você ora 3 horas e 15 minutos e não 2 horas e 59 que vai fazer alguma coisa diferente. Não é isso que a gente está falando, né? Mas esse é um gancho importante. E o segundo gancho, que eu vou falar uma coisa que é do seu ambiente de igreja, e o Ilcinho está aqui, não vai mentir, né? Porque a gente já participou desse tipo de reunião junto. Qual é a reunião da igreja que dá mais briga? É aquela do final do ano que vai debater a agenda do ano seguinte. Que tem um monte de ministério que vai preocupar em ocupar 52 semanas fazendo coisas. E poucas vezes a gente vê reuniões discutindo quem nós seremos no ano que vem. Quais serão nossas ênfases espirituais para o ano que vem. A gente fica preso muitas vezes em fazer, né, Paulinho? Graças a Deus, eu sou liberto disso e pastorei uma igreja liberta disso. Mas, sim, é o vício do fazer, né? Como se o fazer fosse convencer Deus de alguma coisa. Você fez uma pergunta, Arthur, lá na sua primeira explanação, que, aliás, valeu a parola, né? Sem brincadeira, tá? A sua fala nesse segundo bloco valeu a parola. Porque você tocou num ponto que eu acho que é o essencial, né? Você tocou num ponto que, quem sabe, se fosse colocado ao contrário, a sua fala antes da minha fala e do Will no primeiro bloco, ficaria até mais posicionado, né? Mas, enfim, você fez uma pergunta, você disse assim, ó, qual é o perfil da pessoa que procura as obras mortas? Quem é a pessoa que procura as obras mortas? Né? Onde vive? De que se alimenta? E na hora que você fez essa pergunta, eu comecei a buscar personagens bíblicos que se alimentam de obras mortas. E eu lembrei de Nicodemos, cara. Lembrei de Nicodemos, que chega para Jesus com um pressuposto na mente, e o pressuposto dele era baseado nas obras mortas, no judaísmo, né, em toda aquela questão de mérito mediante atividade, né, mérito mediante o cumprimento de lei. E o Wilsinho, na fala dele agora, quem sabe trouxe à luz uma realidade extremamente inerente ao que o Nicodemos vivia. Nicodemos vivia uma escravidão à sua religião. Ele vivia uma escravidão à sua cosmovisão, à sua forma de enxergar Deus e de enxergar todas as coisas. Naquele livrinho que a gente tocou, né, o Russell Shedd, ele reserva um capítulo para falar acerca da escravidão ao tradicionalismo, né? Quando lá no primeiro bloco eu falei, eu não quero que você esteja na igreja, eu quero que você queira estar, eu não quero que você ore, eu quero que você entenda, né, a sua necessidade vital de orar, não quero que você cante, eu quero que você adore, né? Isso eu preguei para a minha igreja há algumas semanas, meses atrás, enfim. É nesse ponto que, quem sabe, eu toquei na igreja lá atrás, eu toquei no primeiro primeiro momento dessa parola, que você desenvolveu, Arthur, todo o seu raciocínio, que o Wilson tocou agora, né? Eu trocaria a palavra do Russell Shedd nesse livro ao invés de tradicionalismo, por religião mesmo, porque pessoas se fazem escravas da religião, né, dos atos religiosos, não prestam cultos, quem sabe, prestam uma sequência de atos litúrgicos previamente combinados, previamente estabelecidos, previamente ensaiados, e aí a gente tem um problema, né? O culto pode ser uma obra morta, se a gente partir desse pressuposto. A oração, a vigília, o jejum, a leitura bíblica pode ser uma obra morta. O próprio apóstolo Paulo alertou acerca disso quando ele disse: a letra mata. Dizendo, cara, não é ler por ler, não é ler por conhecer,
Quando Paulo escreve a letra mata, ele está escrevendo para um ambiente no qual o muito conhecimento era classificado como alguma coisa. Nós estamos falando do mundo greco-romano, baseado em filosofia, né? Quando o autor da carta aos Hebreus escreve esta carta, esse tratado teológico, ele está falando com gente que vinha de uma perspectiva de mérito mediante o cumprimento da lei, né? Ou seja, eu faço, Deus me responde. Como se fosse simples assim, eu te mando dinheiro, você me oferece um produto, né? Eu compro o seu produto. E a gente aprende através de Cristo que, na verdade, aquilo que a fé libera sobre a minha vida já está liberado. E pelo fato de já estar liberada a minha salvação, eu a conquisto não através do que eu posso fazer, mas através do que eu quero ser. E o ser vem antes do fazer na escala de valores da vida cristã, e nunca ao contrário. Quando, no fundo, as obras mortas, elas pressupõem o que eu posso fazer. Voltando lá no Nicodemos que eu trouxe para a conversa, nesse exemplo, o Nicodemos ele demora para entender aquilo que Jesus está falando, e Jesus, em um determinado momento, lá pelo 13, 14 de João capítulo 3, ele diz assim, cara, nós estamos em pressupostos diferentes. Se eu te falo das coisas desse mundo, você já não entende. Imagina se eu continuar levando a história para o lado das coisas que são espirituais. Aí você vai pirar mesmo, né? Então, a concepção mundana, humana, humanizada, mortal, perecível, de fé, isso vai gerar obra morta. Agora, a partir do momento que a minha vida não é mais minha, mas é a vida de Cristo em mim, lembra de Paulo em Gálatas 2,19, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A partir desse momento, o resultado daquele que vive em mim vai gerar obras vivas, porque aí sim há vida e vida em abundância em mim. Ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Aí o que eu vou fluir é isso. Impossível fluir obra morta se eu vivo em abundância. Até para referência que vocês estavam falando dos livros, né? Realmente não tem esses livros que vocês estão citando aí, mas a grande parte do que eu estava aqui, eu estava revendo as minhas anotações de um livro chamado Paternidade Bem Resolvida, do pastor Fabiano, da Igreja da Cidade de São José dos Campos. Eu acabei lendo ele em formato de e-book no Kindle, eu não tenho ele físico aqui comigo. Eu sei que o Paulinho tem uma capinha azul aí. Olha lá. Esse aí, para quem está vendo a gente em vídeo, tá aí, ó, Paternidade Bem Resolvida. Pastor Fabiano Ribeiro, recomendo essa leitura também. Aliás, uma capa comemorativa, acho que de 10 anos, alguma coisa assim, deste livro que é fantástico. Sugiro para você. Então, vamos fazer o seguinte, chegamos ao final desta palavra de número 122, avançamos dentro da terceira temporada aqui dos Paroleiros, com um tema novo, Doutrinas de Cristo, e na semana que vem estaremos de volta mais uma vez, se Deus quiser, trazendo mais uma parte desse texto que está lá em Hebreus 6. Um grande abraço, fique com Deus, não esqueça de deixar o seu joinha aqui, compartilhar esse vídeo que o Paulinho disse, pecado é não compartilhar esse conteúdo com quem você ama. Aliás, podemos fazer uma nova camiseta, né, meninos, da série Paroleiros, né? Amar é compartilhar, alguma coisa assim do vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.